Olá, hoje eu quero falar com você sobre a importância do fazer manual na vida de uma criança. Todo como vocês sabem, né, assim, eu tenho um ateliê aqui na Demetria, em Botucatu, e eu trabalho com as fibras naturais, eu trabalho com lã, né, então a maioria dos meus fios aqui sou eu mesma quem faço o processo, né, desde o início até ele virar um novelo bonito lá colorido na prateleira da loja, para você poder adquirir, você poder fazer as roupas, seja o que for. Mas no meio disso tudo, eu faço trabalhos manuais. Se trabalhos manuais, a gente diz, tudo que é com a mão. Né, mas eu me refiro aqui num porque dentro daqui desse universo, né, da antroposofia, da pedagogia Waldorf, né, eu não gosto de verdade de carregar muito o nome a pedagogia Waldorf, porque eu vejo que hoje, não estou querendo causar polêmica, né, mas eu vejo que hoje o Waldorf, ele acabou sendo uma marca, e não é essa a ideia, né. O Waldorf, na verdade, ele é inspirado, né, no Rudolf Steiner, e ele criou a pedagogia Waldorf, né, dentro do estudo da antroposofia. Eu sou formada em pedagogia Waldorf, né, eu fiz a formação em pedagogia Waldorf, mas eu tive uma professora, assim, magnífica, né, e de jardim de infância, né, que são as crianças até 3 anos de idade, né, quer dizer, até 7 anos de idade, a partir de, né, desde o início até os 7 anos de idade, que que a gente cuida, né, desse ambiente casa, né, esse ambiente acolhedor que é da criança desse primeiro setênio, que digamos assim, sempre dizemos assim, né. Mas voltando aqui, o que eu quero falar, dentro da proposta, né, de quando eu falo que a pedagogia Waldorf virou rótulo, virou marca, eu acho isso muito complicado, porque hoje em dia tem várias bonecas, eu já vi boneca, gente, com órgãos genitais, bonecas com vários detalhes, né, orelha, nariz, boca, olho, um cabelo assim, dedinhos dos pés, e falando lá pedagogia Waldorf, boneca Waldorf. E não é bem assim, não é bem assim. Eu vejo essas bonecas de pano, né, quando a gente faz com intenção, a gente faz com carinho. Não estou dizendo que as outras bonecas de pano não são feitas dessa forma, mas a boneca em si, ela traz uma estrutura física, como uma verdade mesmo de como que é a criança. Vou te dar um exemplo aqui, ó, eu tô com algumas aqui na minha mesa que eu tô num processo, por isso que eu quis gravar esse vídeo, eu tô num processo aqui fazendo, e eu vim gravar esse vídeo aqui para te mostrar. Isso aqui é um boneco que não tá finalizado, você tá vendo? Olha como ele é grande, ele é grande, ele é um bebezão, tá vendo? E ele não é um boneco. Ele não é um jovenzinho, uma criança grande, ele é um bebezão. Olha como ele é um bebezão. Ele tem as perninhas dobradas, aqui. Ele tem uma cabeça grande, né? O que eu falo do verdadeiro é isso. É essa cabeça grande, essa forma, né, do corpo. Tá vendo? Ele é um bebezão. Vou te mostrar a diferença, você vai entender. Eu tenho uma outra aqui, que é uma boneca. É diferente. Ai, que linda. Ela é uma boneca, uma menina, né. Digamos que essa menina, ela já é grandinha. Ela tem a calcinha dela, ela tem o vestido, ela já é mais dura, né, ela tem uma cabeça menor, tá vendo? Aí eu tenho também o bebê. Olha, o bebê. A gente chama o bebê estrela. Por que o bebê estrela?
porque ele é um bebê em forma de estrela. A gente diz que a criança, quando vem para a Terra, ela vem com esse formato, né, ela é uma estrela que veio do céu. A gente usa eu gosto de usar essa, né, eu acho que muita gente utiliza essa forma, né, de dizer: "Nossa, aquela estrela", ou quando vai embora, não falam? "Ele tá lá, ele virou uma estrela, tá lá no céu". Então, a gente diz que a criança, quando ela chega na Terra, ela é muito fresca, ela tá muito fresca do céu, né, ela tem um cheiro celestial, ela tem um cheiro de céu. Ela é fresquinha, né, ela é frágil, ela é angelical demais. Então, aqui a gente dá um nome, deram um nome uma vez de bebê estrela e ele ficou, e existem várias formas hoje de como fazem o bebê estrela, tá. E esse daqui é um do que eu adoro fazer. Então, você vê, ele é muito próximo, uma semelhança do bebê quando chega no céu. Diferente desse bebezão, que ele é robustão, ele já tem, ó, ele tem um barrigão, ele tem uma barriga grande, tipo uma criança de 1 ano e 2, você tá vendo? Ele tem barrigão, ele tem bração, ele tem uma cabeça grande, esse aqui também tem cabeça grande, mas ele tem um corpo mole, ele é molinho, né, e uma cabeça grande, mas a cabeça dura, tá vendo? A cabeça é dura, dura, porque é próximo, né, semelhança. E esse aqui já é um boneco, uma menina maior. Então, tudo tem um porquê. Não é porque eu acho mais bonito ou porque eu acho, porque eu gostei mais desse. Não, tudo tem um porquê. Mas não que não que seja: "Ah, não, você não pode dar isso aqui para uma criança de 5 anos ou uma criança de 10 anos". Você pode o que você quiser. Mas eu quero trazer essa questão para vocês conhecerem e saber que todos os brinquedos, eles acabam, todo fazer manual, quando a gente envolve no boneco, né, pelo menos quando a gente trabalha dessa forma, né, inspirado nessa proposta de olhar para o ser humano e como ele tem um outro fundamento, ele tem uma outra atuação na criança. Então, quando eu digo que é muito diferente quando a gente vai lá e compra um boneco, né, do de uma loja de brinquedo, que ela tá lá, aquele boneco de plástico com o olho, né, você deita o boneco, ele fica com o olho aberto, você levanta, ele tá com o olho aberto e ele tá sempre sorrindo ou ele tá sempre né, você deixa de você não permite com que a criança utilize as forças dela da imaginação. Tem gente que chega e fala: "Ah, mas esse boneco é estranho, ele não tem olho, não tem boca, não tem feições". Justamente, só um detalhe, né, ele quanto menos expressões ele tem, mais ele vai fazer com que a criança, ela tenha essa força, esse poder da imaginação, e isso é super saudável para a criança. Olha, eu estou falando aqui de uma forma bem, simples, para que você possa compreender. Porque eu vejo que a antroposofia, a pedagogia Waldorf, ela é muito complexa, né, uns linguajar muito complexo que as pessoas acabam sem entender, mas acabam achando bonito. Então eu quero trazer aqui, dentro dos trabalhos manuais, né, dentro do fazer, do que é o que eu faço, mostrar para você o porquê que os brinquedos são dessa forma, e de uma forma bem simples que você consiga compreender. Pode ser que faça sentido, pode ser que não, mas existe um porquê disso tudo. As minhas bonecas sempre, sempre têm olho, sempre tem. O olho é fundamental dentro de um brinquedo. Tem bonecas Waldorfs, por isso que eu falo Waldorfs, né, que é esse rótulo, que não tem olho. Aí você fala: "Poxa, não tem olho, não tem boca". Ah, mas eu vou te fazer a imaginação da criança, que nem esse aqui, ó. Esse aqui não tem olho e não tem boca.
tá? Ele não tem olho, não tem boca, porque eu não terminei. Ele tem até a oleira aqui ainda, que eu não finalizei, falta colocar cabelo nele. Essa aqui tem olho e tem boca, ela poderia até ter um narizinho, pelo tamanho dela. Agora, o bebê, ele tem olho e boca. Ele poderia só ter olho, não tem problema nenhum, sem ter boca. Por quê? Por que que ele precisa? Tem gente que não coloca o olho, né? Eu acho que isso é uma escolha, mas para mim não tem sentido. Por quê? Porque a minha professora, ela dizia, e uma coisa que fez muito sentido para mim, que ela sempre falava: pergunte o porquê das coisas, que daí vai ser mais simples da gente entender. E ela explica, e uma forma que me convenceu, porque para mim fez sentido, de que a primeira referência do bebê, da criança quando nasce, são os olhos, é o olhar. Ele abre os olhos hoje em dia, né? E ele, a referência dele dessa mãe, dessa pessoa é o olho, é olho no olho. Então, o olho a gente tem que ter. Porque a criança, por menor que ela seja, ela recebe um bebê desse, ela tem que pelo menos se basear aqui, ó. Agora, a boca pode ser um pontinho, ou pode não ter. Porque aí a gente está falando de um bebê muito pequeno. Ele não vai contestar, mas ele não tem boca. Não vai contestar. Você está dando, e você acredita nisso que você está dando para a criança. Você sabe o porquê, isso tem sentido para você. Não adianta você dar uma coisa que para você não tem sentido. Então, eu gosto de explicar para que a pessoa compreenda o porquê disso. Ah, por que que o olho, quanto menor o boneco, quanto menor a indicação dele para a criança, por exemplo, esse aqui, o bebê estrela, a gente indica, tá? De 0 a 1 ano, 2 anos. Mas ele fica, eu já vi crianças de 5 anos, de 7 anos quererem um bebê estrela. Eu vejo o bebê estrela, ele é um companheiro de berço, né? Porque quando a criança é muito pequena, um bebê, ele vive muito mais deitado, mais dormindo, do que ativo, né? E dificilmente a criança vai ficar com o bebê estrela na mão, porque ele é um guardião, ele fica junto com a criança no berço. Você pode colocar ele como com macela, com lavanda, e aí você, sabe, quando a gente recheia ele com ervas, porque ele é um processo terapêutico. E mesmo sem as ervas, ele tem a lã de carneiro. Então, isso no toque é outro processo, é um processo terapêutico para a criança pequena. Eu já recebi relatos, né, de crianças que não dormiam, começaram a dormir depois do bebê estrela. Ele vira um guardião da criança noturno. Então, você coloca a criança para dormir e você coloca o bebê estrela. Ele está lá, guardando aquela criança. Então, isso para mim sempre teve muito sentido. Os meus filhos tiveram um bebê estrela e depois, quando foram crescendo, eles foram ganhando os outros bonecos conforme o indicado para cada idade. E ele tem assim, o que eu falo de que quando a criança vai fazer uma limpa, quando ela vai ficando mais velha, ela vai limpar muitos brinquedos que para ela não tem mais sentido. De que a gente comprou, a gente pagou uma fortuna, mas o boneco de pano, ela não vai lá. Porque isso é uma ligação da nossa alma com a alma da criança. Seja eu fazer ou você fazer. Seja quem for. Mas o ser humano, a mão do ser humano quando ele toca para fazer. O brinquedo ele tem outra, é um outro, nossa, ele tem é uma outra função, é uma outra atuação nele. Então, assim, não vou deixar esse vídeo ficar muito longo, só quis trazer um pouquinho para você, né? Hoje eu tenho um curso do Bebê Estrela, esse daqui é o meu curso online, né? O primeiro curso que eu tenho, e ele foi gravado e feito para você, que se você quiser fazer na tua casa, você pode fazer, é só você adquirir o curso lá, eu te explico passo a passo, né? Depois você recebe o kit na tua casa, se você quiser utilizar com os materiais que eu faço aqui.
E aí você pode fazer, seja você professora, seja você mãe, seja você avó, tia, madrinha, seja o que for, você pode fazer esse boneco. E os outros, eles estão no forno ainda, porque hoje são cursos que eu dou presencial, mas eu vejo que é uma dificuldade muito grande das pessoas, né, de virem até aqui, ou e isso acabou exigindo de mim para que eu sentasse e gravasse um curso e que pudesse as outras pessoas, né, também terem acesso a essa forma de trabalhar, né, esse jeito de você fazer um boneco. Porque a gente tem que ver a nossa responsabilidade como guardiões dessas crianças, de qual a nossa intenção, o que que a gente quer, né, que eles levem para o mundo. E eu acho que a gente tem muita responsabilidade de quando a gente dá um brinquedo para uma criança pequena. Ela quer tudo, é o que eu falo, né, falo sempre para lá em casa também, eu falo: "A criança quer tudo, por ela come chocolate todos os dias, né, ela quer". Por ela assiste televisão todos os dias, mas e nós? Nós como guardiões, né, nós como tutores, né, como imagens que as crianças esperam da gente essa nossa força e essa nossa condução na vida deles. Então, eu trago desse lado, desse trabalho manual, né, o do fazer com sentido, e é isso, assim, eu sou a Mariana Mendes, aqui do Ateliê Colibri, né, se você não se inscreveu no meu canal, eu peço para que você se inscreva, ative o sininho, que eu vou procurar pelo menos uma vez por semana, sempre trazer materiais para vocês. Então eu trabalho com todas as técnicas dos trabalhos manuais mesmo, do fazer boneca, do fazer crochê, do tricô, da feltragem seca com a feltragem molhada, mostrando um pouco de como que funcionam as coisas aqui, o que que eu faço, né, o sentido do trabalho, né, e ainda mais quando a gente vai presentear uma criança, da como eu disse, a nossa responsabilidade, né, diante da condução e disso que a gente está deixando no mundo. Então, hoje foi só uma gracinha aqui para falar um pouco, né, de o porquê dessa questão dessas ima desse dessa imagem dele, né, de não ou ter olho, ou não ter boca, o porquê, né, por que que ele não tem tantos detalhes. Mais para frente eu gravo um outro vídeo para falar bastante dela aqui, ó, dessa moça aqui, fofa, e tem material para gravar de todos. E aí eu conto para você. Então, até a próxima, espero poder ter te ajudado, acrescentado alguma coisa na sua vida e que você esteja tendo vontade de fazer trabalhos manuais. Até!